Se liga aí que nessa aula nós vamos fazer uma revisão rápida sobre polaridade da molécula, interações intermoleculares, para conseguir compreender as propriedades físicas dos compostos orgânicos. A polaridade de uma molécula ela depende da eletronegatividade, a diferença de eletronegatividade entre os átomos dos elementos. Quando eu tenho aqui elementos de átomos diferentes, de dois átomos, aqui, quanto maior a eletronegatividade de uma das extremidades, maior é o polo que se forma. Então veja que a densidade de elétrons ela está aumentando, significa que eu tenho uma concentração maior de elétrons nesta região do que nesta. Isso provoca uma carga parcial sendo formada aqui, uma carga parcial negativa de um lado, onde tem mais densidade de eletrônica maior, e uma carga parcial positiva do outro lado. Se os dois elementos tiverem a mesma eletronegatividade, isso não existe. Então aqui eu tenho uma molécula polar, com polos positivo e negativo, e assim eu tenho uma molécula apolar, sem polos. Quando eu tenho elementos com mais de dois átomos, a geometria da molécula ela vai importar bastante. Por exemplo, aqui eu tenho que o elemento mais eletronegativo é o B. Então, ele puxa elétrons de A e de C, e aí eu tenho uma resultante aqui para cima. A carga parcial aqui fica negativa no B e positiva nos outros dois. Veja que se eu coloco aqui um campo elétrico, o B é atraído pela placa positiva, isso porque ele tem uma carga parcial negativa. Por que eu disse que a orientação da molécula ela importa? Porque se essa molécula ela for linear, veja, uma molécula linear, se eu tenho aqui a mesma eletronegatividade de A e de C maior. Veja, A puxa para um lado e C puxa para o outro com a mesma intensidade, eu coloquei aqui. Então, se um puxa para um lado e o outro puxa para o outro com a mesma intensidade, aqui cancela e não tem um momento dipolar resultante. Porém, se aqui é diferente, veja que vai se criando ali aquele momento dipolo para o lado que está puxando mais. Então, aqui está puxando mais para o C. E aí eu tenho uma carga parcial negativa e uma positiva. Mas, se for o mesmo tanto, só tem aqui uma carga parcial positiva e duas negativas ali. Mas elas se cancelam. Essa molécula aqui é apolar. Se eu tenho polos, polar. Se eu não tenho polos positivo e negativo, apolar. Então isso é muito importante. Por quê? As interações interatômicas, elas vão depender dessa polaridade da molécula, se ela é polar ou se ela é apolar. Veja aqui, as interações possíveis quando uma molécula, eu tenho aqui uma molécula, várias moléculas de água num estado líquido. Quando essas moléculas elas estão aqui se movimentando o tempo inteiro, aí eu vou lá e aqueço esse sistema. A energia cinética dessas partículas, elas aumentam e chega um ponto que elas conseguem quebrar as interações que existem entre elas. E aí passou para o estado gasoso. Então eu quebrei as interações intermoleculares. E essa interação, ela é o seguinte, ela é a interação que eu preciso quebrar para determinar se a molécula, essa é a interação que eu preciso quebrar para que aquela substância passe para o estado gasoso. Então ela vai influenciar a temperatura de ebulição. Se eu tenho interações muito fortes, é muito difícil quebrar. E se é muito difícil quebrar, temperatura de ebulição alta. Se as interações são fraquinhas, é fácil quebrar. Então, temperatura de ebulição baixa. Os tipos de interação possíveis são: nós temos a ligação de hidrogênio, dipolo permanente e o dipolo induzido. E essa aqui é a ordem da força dessas interações. Ligação de hidrogênio é a mais forte. No caso, quando a gente está se tratando de compostos orgânicos, não só o tipo de interação, mas também a característica daquela cadeia carbônica vai influenciar no valor da temperatura.
Mas, em geral, se eu estiver comparando compostos orgânicos com o mesmo volume ou com massa molecular parecido, aquele que tiver interações mais fortes tem maior temperatura de ebulição. Como que eu sei determinar qual que é o tipo de interação presente lá naquela molécula? Se eu tenho polo, um positivo e um negativo, é um desses dois. O polo, aqui, por exemplo, eu tenho um átomo, uma molécula de HCl, e se ela for interagir entre si, eu vou ter uma interação do polo positivo com o polo negativo, do H com o Cl, no caso. Então, eu tenho aqui uma interação de polo permanente, ou de polo, uma interação entre os polos. É essa interação entre esses polos que mantém ele ali no estado líquido. Eu preciso quebrar essa interação para ele passar para o estado gasoso, né, a temperatura de ebulição. Quando essa interação aqui dos polos é entre o polo positivo é o hidrogênio e o polo negativo é um desses elementos aqui, flúor, oxigênio ou nitrogênio, quando isso acontece, este é o polo negativo e o hidrogênio é o polo positivo, a força de interação ela é tão maior, mas tão maior, que aí recebe um outro nome. Esse de polo agora, ele é chamado de ligação de hidrogênio. Isso porque a diferença de eletronegatividade entre esses elementos é muito grande. Então, provoca uma intensidade muito maior na interação. Essa é a ligação de hidrogênio. Quando eu não tenho polo para interagir, como que vai acontecer? É o mais fraquinho de todos, de polo induzido. Isso é porque aqui eu tenho uma sequência de moléculas apolares, não tem polo. Por um breve instante, uma concentração maior de elétrons nessa região, ou seja, um momento instantâneo, né? A movimentação de elétrons provoca um maior acúmulo de elétrons desse lado. Isso irá induzir um polo positivo na molécula seguinte, a vizinha, o que induz um negativo e um positivo na próxima. Por isso, ele é o dipolo induzido e por isso ele é muito fraquinho esse tipo de interação, ok? Esses são os três tipos de interação. Como isso será aplicado nos compostos orgânicos? Os hidrocarbonetos, em geral, são moléculas que são apolares. Na verdade, é que o polo entre eles é tão pequeno, mas tão pequeno, que para fins dos nossos estudos nós podemos considerá-los apolares. Portanto, as interações vão ser muito fraquinhas. Mas é interessante a gente observar que dentro dos hidrocarbonetos vai ter uma variação muito grande. Veja só essa tabela. Aqui eu tenho o metano, principal componente do gás natural. Ele é gasoso no estado na temperatura ambiente, porque a temperatura de ebulição lá, menos 161. Este é o octano, principal componente da gasolina. Ele tem temperatura de ebulição maior que a da água, e a água faz ligação de hidrogênio. E aqui é basicamente dipolo induzido. Por que essa diferença tão grande? Veja que eu tenho uma grande diferença com o número de carbono. Quanto maior a cadeia, quanto mais carbonos, quanto maior a massa, dessa molécula, maior vai ser a sua temperatura. Isso a gente consegue observar neste gráfico aqui. Veja, temperatura de ebulição aumenta à medida que o número de carbonos também aumenta, ok? Isso é porque quando eu tenho, por mais que as interações sejam fraquinhas, as interações de polo induzido, quando eu tenho uma cadeia maior de átomos de carbono, eu tenho aqui várias interaçõezinhas fraquinhas acontecendo aqui ao decorrer dessa estrutura, e isso faz com que a interação seja mais forte. Então, a cadeia ser longa e normal dessa forma fortalece a interação. Então, eu consigo formar interações mais intensas quanto maior essa cadeia for. Por isso esse valor de temperatura de ebulição alta aqui para o octano. Mas, veja o que eu disse, cadeia normal, facilitando a interação entre as moléculas. Se essa cadeia passa a ter ramificação, veja só. Se essa cadeia passa a ter ramificações, veja só o que acontece. Aqui
o pentano. Temperatura de ebulição do pentano, 36. Aqui, o metilpropano. O metilbutano, 28. Veja, mesmo número de carbonos, mesmo número de hidrogênios. E aqui, o dimetilpropano. Temperatura de ebulição menor ainda. Veja aqui, quanto mais ramificado, a temperatura foi caindo, mesmo tendo o mesmo número de carbonos, o mesmo número de hidrogênios. Porque a quantidade de ramificações atrapalha na intensidade das interações. Então, aqui, quando eu interajo um dimetilpropano com outro dimetilpropano, dificulta, digamos assim, o encaixe. Se eu não tenho esse encaixe perfeito, as interações elas ficam fraquinhas e, portanto, menor temperatura de ebulição. Aqui eu consigo aquele encaixe perfeito, né, da interação acontecendo de cabo a rabo na molécula. Então, maior temperatura de ebulição, que eu consigo fortalecer essas interações. Então, mesmo tendo hidrocarboneto apolar, fazendo a interação mais fraquinha de todas, o tipo de cadeia vai influenciar na comparação aí de temperaturas de ebulição. Os compostos oxigenados, eles são, em geral, substâncias polares. Então, se eu estiver comparando já um hidrocarboneto com um composto oxigenado de mesmo ou parecida massa, número de carbonos e tudo, esses aqui vão ter temperatura maior. Mas lembrando que a gente tem que também analisar o restante da cadeia. Então, por exemplo, veja só. Aqui eu tenho um éster aqui tem um carbono a mais do que esse éster aqui. E olha só, 57, 77. Considerável aumento aqui, porque aquela questão de maior cadeia, melhor interação, maior interação vai ter entre eles. E aqui eu tenho o oxigênio, que é polar. E aí eu já tenho um tipo de interação daquele tipo de polo permanente, polo impermanente. Que o oxigênio polar vai conseguir interagir com o lado positivo, o oxigênio negativo consegue interagir com o lado polar positivo da outra molécula. Mas veja essa diferença gigante aqui entre dois de funções orgânicas diferentes. Aqui um álcool e aqui um éter. O éter, esse polo aqui, ele vai ser muito menor do que esse polo aqui, que aqui eu tenho ligação de hidrogênio. Quando eu estiver interagindo etanol com etanol, o O vai interagir de uma molécula, interage com o H da outra. E aí eu tenho a formação de uma ligação de hidrogênio. Comparando isso com um éter de mesma massa, veja, menos 24, 78. Porque esse éter aqui, o oxigênio vai interagir lá com o carbono do outro, formando interações muito mais fracas do que essas interações de polo permanente, ligação de hidrogênio. Certo? Então, por isso, essa grande diferença entre as moléculas de mesmo tamanho, só que funções orgânicas diferentes. Veja aqui, essa é a molécula do etanol, desenhada aqui de forma geométrica. O polo negativo está no oxigênio, o polo positivo está no hidrogênio. Então, quando eu for interagir etanol com etanol, vai ser H com oxigênio que vai interagir. Então, aqui eu tenho uma ligação de hidrogênio sendo formada. Veja que é importante notar também que se esse álcool tiver uma cadeia aqui muito grande de CH2, 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 eu vou ter basicamente uma parte da molécula que é apolar e uma parte da molécula que é polar. Então, sim, eu vou ter tipos diferentes de interação dentre a mesma molécula orgânica. Aqui eu vou ter induzido e ligação de hidrogênio. Aqui eu vou ter dipolo e ligação de hidrogênio também. Então, essa é a diferença aqui nos tipos de interação. Veja aqui, ó, olha só o que eu acabei de falar. Um álcool com 2 carbonos apenas
e um álcool de 1, 2, 3, 4 carbonos, muito maior do que aqui, aplicando-se aquele conceito de que quanto maior a cadeia, fortalece as interações, maior a temperatura de ebulição. Faltou apenas a gente falar da temperatura de ebulição dos compostos nitrogenados, aminas e amidas. Aminas e amidas também são substâncias, em geral, polares. E as aminas têm uma particularidade, né? Porque ela pode ser uma amina primária, com um grupo substituinte apenas, ela pode ser uma amina secundária, ou ela pode ser uma amina terciária. Amina primária, secundária e terciária. Quanto mais hidrogênios eu tiver, mais fortes aquelas interações de ligação de hidrogênio, entre hidrogênio e nitrogênio, HF1. Então, é possível ter ligação de hidrogênio em aminas primárias e secundárias. Então, maior temperatura de ebulição. Mas isso não é possível aqui nas aminas terciárias, que não tem hidrogênio. Aqui na substituição, dando essa diferença gigante de polaridade. Então, eu não vou ter ligação de hidrogênio aqui. E aqui, quando eu estiver comparando aminas de mesmo tamanho, a primária vai sempre ter uma temperatura de ebulição maior que a secundária, que vai ter uma temperatura de ebulição maior que a amina terciária. Então é isso sobre temperatura de ebulição dos compostos orgânicos. Em aulas futuras, nós vemos outras propriedades desses compostos. Até lá!